Por três razões. Eu tenho as melhores propostas e elas estão publicadas, elas não são conversa, não são ideias jogadas no ar, elas são propostas que estão em livro e já estão sendo debatidas exaustivamente há pelo menos 2 anos. 2, eu não estou envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E 3, eu estou em 12 anos de histórico como liderança política no Brasil defendendo o que é certo. Ele vai ficar atrás, tipo, dando aquele apoio, sabe? É o meu palanque em São Paulo. Hã? Pode ser. Tá, licença. Felipe, vou pegar aqui. Deixa eu ligar. Tá ligado? Testando? Ouvindo aí? Vai, 3, 2, 1. Renan, a nova campanha do Lula diz que o Brasil está pronto para mais. Se o PT ganhar, o que vem mais pro Brasil? Acho que mais impostos, mais juros. Acho que mais avanços do Comando Vermelho do PCC pelo território brasileiro. Acho que isso aqui a gente já pode ter certeza. O resto serão grandes surpresas, quase nenhuma positiva. Quase nenhum ou nenhum. Agora, dos últimos 23 anos, 17 foram governados pelo PT. O que isso diz sobre o brasileiro? O Brasil, ele se tornou, quando comparado com outras nações em desenvolvimento ou no Conselho Geral das Nações, menos importante. Acho que o nosso papel diante do mundo é um papel cada vez menor. Isso não se vê apenas diplomaticamente. A nossa participação nas grandes cadeias globais de produção, ela é menor. E ela ocupa uma menor complexidade. Então, o Brasil passa por um processo de decadência. E as pessoas ainda não perceberam isso. Acho que a gravidade do tema, ela não foi colocada na mesa como deveria. E ao longo dos próximos anos, agora com a revolução da inteligência artificial, investimentos cada vez maiores em tecnologia, o Brasil não é que ele vai ficar para trás, né? O Brasil vai ocupar uma posição de quase irrelevância nas grandes discussões. Então, isso é apenas muito triste. Analisando os vilões da ficção e os vilões do cenário político brasileiro, para você, quem é o Coringa, o vilão do Batman, no cenário político brasileiro? O Coringa, o vilão do Batman, o cara quer botar fogo em tudo e não tem preocupação nada. Exato, uma preocupação psicopata. Psicopata, niilista. Eu não diria o Alexandre de Moraes, porque eu acho que ele quer controle e poder e não é muito a cara do Coringa. Eu acho que tá. Olha, o Coringa é um personagem que ainda vai aparentar. Não há um Coringa nesse instante. Não, porque todo mundo tá querendo com alguma medida, todo mundo quer o poder ainda. O Coringa quer botar fogo em tudo. O perigo é o surgimento do Coringa. Isso é, que verdade, numa verdade, crise como o Brasil vive, é bem propício surgir um Coringa. E o Drácula, aquele que só quer sugar o sangue das pessoas? Ah, o Drácula, vamos botar aqui uma entidade material, o Centrão. Vamos botar, quer colocar o Ciro Nogueira como representante disso, o Judiciário, mas o Ciro Nogueira serve bem como o Drácula. E o Cuca, aquele que bota medo nas crianças e tal. A Cuca, no caso, né? Bota medo nas crianças. Nas pessoas, assim, no caso. Então, eu tô pensando. Acho que a Janja. A Janja. Darth Vader, aquele que apoia o imperialismo, algo meio que ditatorial, muito poder centralizado. Darth Vader nesse jogo. Vou botar aqui o Xandão, acho que é um Darth Vader. Pra finalizar, quem seria a mula sem cabeça? Mula sem cabeça? Pô, é que já foi a Janja, né? Eu não costumo subestimar os adversários, eu chamar o Lula de mula. Seria uma piada boa, mas ela seria repetitiva. Eu vou colocar... Não, eu vou botar o Lula, já foi a Janja. Tá. Muito obrigado, meu querido. Obrigado a você. Valeu, um abraço. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Você fala muito de construir uma nova agência. Sair da câmera. Tá bom assim, gente? Tá ótimo. Você fala de construir uma nova direita e uma agenda liberal diferente. A gente está falando aqui em um fórum que trata de cultura e que quer trazer informação para as pessoas que estão. Qual que você acha que é a mudança cultural que precisa ter no Brasil para poder realmente implementar uma nova direita como política nacional? Eu acho que, acima de tudo, o Brasil é um país que é uma cultura de baixa confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. E as pessoas colocam seus interesses personalíssimos antes do interesse coletivo, o interesse geral e, inclusive, dos propósitos que uma nação tem que ter. Isso vem desde o período colonial, acho que tem muita análise, tem muita literatura sobre isso. Sérgio Buarque de Holanda já escreveu sobre isso. E esse é um elemento que nós precisamos desconstruir. Uma sociedade de trocas voluntárias bem feitas, uma sociedade em que negócios são feitos e que juros ficam mais baratos, é uma sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras. E para quebrar esse ciclo de desconfiança, que está presente no influenciador que vem de jogo do tigrinho, que vem de blaze do próprio seguidor, ou no político que enfia todo mundo no escândalo de INSS, você vai ter que começar do topo. Então, você tem que ter um grupo de pessoas ou um grupo político que inspire outras lideranças a ocupar posições de poder e que façam as coisas de maneira diferente para inspirar do topo para a base. Revoluções nesse sentido nunca vem da base para o topo, sempre vem do topo para a base. Então, eu acredito que construir lideranças verdadeiramente virtuosas nesse sentido e que criem relações sólidas de confiança é a única maneira da gente quebrar esse clima, porque eu creio que esse é o grande problema cultural brasileiro. Há um individualismo
perverso nisso. Não é o bom individualismo, é o individualismo perverso, que é o individualismo que gera o patrimonialismo nosso. Muito obrigada. Só mais uma pergunta. Você mantém a tua posição de que o Zema e o Caiado deveriam se retirar da candidatura? Lógico, na verdade eu mantenho a posição que todos deveriam retirar e eu ganhar a eleição. É óbvio, né? Eu acho que nenhum deles vai querer fazer isso, mas eu mantenho. Eu estendo o convite pro Lula e pro Flávio também. E até pro Cury. Gostaria de trabalhar menos nisso. Fazer campanha dá muito trabalho. Muito obrigada. Obrigado a você. Renan, tudo bem? Prazer, eu sou a Carla Lins, da Gazeta de São Paulo. E eu queria te fazer uma pergunta. Antes da gente falar sobre seu plano de governo, por que uma pessoa que está assistindo hoje a gente, que não é de direita, não é de esquerda, deveria confiar que você vai mudar as coisas e ser um político diferente de quem sempre promete e nunca faz? Porque, por 3 razões. Eu tenho as melhores propostas e elas estão publicadas, elas não são conversa, não são ideias jogadas no ar, elas são propostas que estão em livro e já estão sendo debatidas exaustivamente há pelo menos 2 anos. 2, eu não estou envolvido em nenhum escândalo de corrupção. E 3, eu estou em 12 anos de histórico como liderança política no Brasil defendendo o que é certo. E mesmo apontando para as pessoas o que deveria ser feito e as pessoas não concordando, porque defender o que é impopular, mas certo, é sempre mais virtuoso defender do que defender o que é popular quando está certo e o que está errado. Defender na dificuldade é o que você vê a qualidade moral de um homem ou de uma mulher. Então, nesse sentido, eu sou, de todos os candidatos postos, a pessoa que mais cumpre esses requisitos e estou aqui para provar isso. Renan, uma das coisas que mais me chama a atenção é que você ficou como anos como um estrategista ali, quase que um arquiteto da política. Por que você resolveu sair desse lugar em que você estava indo muito bem, inclusive, para se tornar candidato à presidência da República? Eu acho que o destino te puxa, são coisas que você não escolhe. Eu tenho entrevistas no meio do ano passado com essa pergunta e eu falava, não, imagina. O destino te puxa, o destino te conduz mais do que você conduz ele. Inclusive é um grande engano que nós seres humanos temos a imaginar que nós controlamos o destino. Você consegue empurrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas ele vai te puxar. E o destino me puxou até aqui e eu não vou negar. Um dos pontos altos do MBL hoje, acho que para mim, para muitas pessoas, é a grande diferença que vocês fazem com relação à comunicação nas redes sociais. Vocês são completamente disruptivos, gostam de viralizar, ainda que para alguns com temas um tanto quanto polêmicos. Você acredita que em 2026, nessas eleições, é possível viralizar sem emburrecer politicamente uma sociedade que muitas vezes nem entende uma proposta política? Bom, prazer, essa é a minha campanha. Eu tenho uma campanha que eu falo de propostas em absolutamente todos os meus vídeos. Eu não estou incorrendo naquela coisa besta que existe, que o maior problema são as hipersimplificações. Como, por exemplo, a gente vê nos candidatos à direita e falam, olha lá, a esquerda, ela é comunista. Ou esquerdista, o fascismo chegou. A gente não está incorrendo nisso. É uma campanha que não está com funk, não sei o quê. É uma campanha que está falando de propostas. E a gente está viralizando falando de proposta. Eu não pretendo abrir muitas concessões naquilo que a gente acredita como proposta de comunicação nossa. Não vamos fazer uma campanha diferente daquilo que a gente acha que precisa ser para qualificar e estamos indo bem. Renan, o seu desempenho ele muda drasticamente de acordo com quem está fazendo a pesquisa. E quando as pesquisas elas apontam para um meio mais digital, você acaba saindo à frente dessas pesquisas. Você acredita que hoje outros candidatos, ou até a própria imprensa que eu vi que não te chamou para os debates, estão te subestimando e subestimando o poder da internet, das pessoas que te seguem e que estão ali com você acreditando na sua campanha? Olha, a imprensa me chamou para os debates. Eu vou estar presente no da Band, com certeza eu vou no da Globo. Estamos em conversa lá com a SBT. Eu acho que é natural a minha presença nos debates. Houve, por um período, por parte da grande imprensa, uma cobertura menor minha do que outros candidatos, inclusive estavam atrás de mim nas pesquisas. Eu acho que isso faz parte do processo. O partido nosso tem apenas 8 meses. Mas isso eu não vou reclamar, eu acho que faz parte do jogo. Eu tenho que me tornar grande e me fazer conhecido. Sobre as pesquisas, em geral as pesquisas em âmbito digital elas vêm acertando mais, elas captam as tendências antes do que outras pesquisas. E há também no Brasil uma multiplicidade de pesquisas, de institutos, e quem conhece como são feitas as pesquisas, e eu agora estou tendo que conhecer, é igual quando você conhece como são feitas as leis, as salsichas, você depois não quer contar para todo mundo que é feio. E boa parte das pesquisas elas estão atendendo a interesses específicos, de candidaturas específicas, de leituras de jogo específica e aí a gente confia mais em algumas e menos em outras. Renan, para finalizar, você hoje acredita que, vamos supor, daqui a 4 anos, 2030, você foi eleito, trouxe políticas públicas, se eu pudesse te cobrar sobre uma única coisa para garantir que o seu mandato de fato foi efetivo, sobre o que em 2030 eu deveria te cobrar? Você pode me cobrar no final do primeiro ano. Se a pessoa for capaz de comprar um celular sem se endividar e ela andar na rua ao longo de um ano sem ser roubada, essa vai ser uma conquista civilizacional única.
então 1 ano. estarei aqui para te cobrar Me cobre, caso por favor. você seja eleito. Muito Perfeito. obrigada. Obrigado a você. Vou fazer mais uma. Pergunta simples. O que você tem a dizer após o comentário do Zema perguntando se você já fez algo de bom pelo setor privado? Bom, eu fiz, né? Diferente do Zema, que estava trabalhando com o pai dele, enquanto eu toquei o impeachment da Dilma, eu fiz o impeachment da Dilma, fui dos articuladores da PEC e do teto, e ajudei também a passar nas ruas e nas redes a reforma trabalhista. Isso sempre está até bancado. Naquele período ele estava trabalhando com o pai dele. Legal, bacana trabalhar com o pai, mas eu estava já trabalhando pelo Brasil. Então, acho que ele deveria dar uma estudadinha de história antes, se ele quer fazer essas alfinetadas, porque é desnecessário. Acho que não funcionou quando ele tentou alfinetar os candidatos, não vai funcionar comigo também. Candidato, por favor, se me permite, eu cheguei um pouco atrasada. Queria perguntar para o senhor, eu tenho acompanhado sua agenda e dos demais candidatos, Caiado e Zema, e eu estou percebendo que vocês têm focado no empresariado aqui de São Paulo, sobretudo no mercado financeiro. Como é que o senhor se diferencia do Zema e do Caiado, que também estão mirando esse mesmo segmento, e vocês estão semelhantes nas pesquisas, com desempenho semelhante? Eu acho que assim, conversar com o empresariado, todo candidato a presidente tem que conversar. Então não é uma novidade minha, nem deles, nem de outros. A diferença é que o Lula não está precisando fazer isso porque é presidente. Ele conversou com o empresariado na última eleição, então é apenas parte de um processo normal. E o que se me diferenciar é apenas falar o que eu falo em todos os lugares. Eu não estou falando para os empresários nada diferente do que eu falo nos eventos. Se eu vou atrair mais atenção, e saíram matérias que o mercado financeiro está mais atraído, houve declarações sobre o agro lá do Mato Grosso também favoráveis a mim, é muito porque há mais calor, há mais energia na nossa candidatura do que nas demais, com todo respeito aos demais candidatos. E eu acho que eles percebem isso. Só mais uma pergunta, um outro assunto. O senhor chegou a incluir a questão do feminicídio no seu programa de governo? O senhor estava sendo questionado na semana passada. Eu fui sobre pela isso. Natuz e pela Sadi. Ele está inserido na área de violência e segurança pública. O feminicídio é parte de uma chuva, de um drama que existe de violência contra brasileiros como um todo. Na verdade, dentre todos esses crimes que são cometidos, não só contra a mulher, mas contra homens e mulheres, o que mais incide não é nem o feminicídio, é a violência contra a mulher. Tem 250 mil casos, feminicídio é coisa de 1.400. São 250 mil casos dos reportados, fora os não reportados. E aí você tem que criar toda uma estrutura para que a mulher se sinta confortável para denunciar, para que a denúncia se transforme numa ação concreta da polícia, para que ela tenha o marido que agride ela, um Mas namorado. a sua proposta, desculpa. Ela está dentro da lei de responsabilidade gerencial. Os indicadores de desempenho nas áreas de segurança, que são muito importantes para a gente, que envolvem homicídio, eles vão estar condicionados ao desempenho dos governadores e prefeitos. Nós vamos cobrar, inclusive, para enviar repasses. Essa é uma forma de qualificar a administração pública, porque o Brasil não é o governo federal que vai botar a polícia federal para cuidar de um caso no município ou no estado. Você tem uma instância federativa, só que o governo federal pode qualificar as instâncias federativas dando KPIs, são indicadores de desempenho para que eles cumpram isso. Isso em várias áreas, não só feminicídio. Vou dar um exemplo, saneamento básico. Vou falar uma coisa, porque as pessoas falam muito de feminicídio e se esquecem. Morre mais criança do que vítimas de feminicídio no Brasil. Criança, menina, menino, são 3 vezes mais do que vítimas de feminicídio. Isso também tem que entrar como indicador. Eu acho que não estão falando desse assunto como deveriam falar. Estupros contra a criança também tem que entrar nesses índices. Ontem houve um caso horroroso. Então, tudo isso é muito importante para mim, assim como é o feminicídio. E tudo isso está nos nossos indicadores para a lei de responsabilidade gerencial. É isso. Você tem que ir. Tá, então vamos lá. Obrigado pela pergunta. Valeu, pessoal. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like e se inscreve para fortalecer o canal. Até o próximo vídeo.